Querida Irmandade, há braços que já não sustentam o peso da própria dor. Há corações que chegam aqui carregados, sem forças para crer, mas o Senhor ainda fala, ainda cura, ainda age. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative o sininho. Leamos com temor a santa palavra do Senhor. Entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, passados alguns dias, soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram muitos, de maneira que nem ao pé da porta havia lugar, e ele lhes pregava a palavra. E foram ter com ele, trazendo um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o teto onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que o paralítico jazia. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Ora, estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seus corações: Por que fala este assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E logo Jesus, conhecendo no seu espírito que assim arrazoavam dentro de si mesmos, lhes disse: Por que arrazoais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo ele se levantou, e tomando o leito, saiu diante de todos, de tal maneira que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Querida Irmandade, há momentos na vida em que o ser humano chega ao limite. Não é exagero dizer isso. Tem gente que acorda de manhã e já sente o peso do dia antes mesmo de colocar os pés no chão. Tem irmão que carrega uma enfermidade no corpo há tanto tempo que já nem sabe mais como é acordar sem dor. Tem irmã que está com o coração partido por causa de alguém da família que se afastou do caminho do Senhor. E tem gente que está aqui agora, neste momento, ouvindo esta mensagem, e por dentro está clamando a Deus sem conseguir nem formar as palavras certas. O capítulo que vamos meditar hoje fala exatamente disso. Fala de um homem que não conseguia nem se mover. Ele estava preso, não preso por grades ou correntes, mas preso pelo próprio corpo que não respondia mais. O paralítico é uma figura que nos faz pensar, porque paralisia não é só do corpo, irmandade. Tem gente paralisada pelo medo, paralisada pela mágoa que não passa, paralisada pela dúvida que vai crescendo dentro do coração e que a pessoa não tem coragem de confessar nem para si mesma. Mas o que torna essa história tão forte, tão viva depois de tantos séculos, é que ela não termina na paralisia. Ela começa ali, sim, mas não termina. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda hoje. Amados irmãos e irmãs, Jesus estava em Cafarnaum, voltou àquela cidade, e quando se soube que ele estava numa casa, a notícia correu. O povo foi chegando. Não demorou muito para que a casa estivesse cheia. A porta estava tomada, não tinha espaço nem para respirar direito. Todos queriam ver, todos queriam ouvir, todos queriam estar perto. E enquanto isso acontecia, 4 homens estavam numa rua daquela cidade carregando um amigo que não conseguia andar. Pense por um momento nisso, 4 pessoas, carregando uma quinta. No calor, com esforço, com a preocupação de não deixar cair, de não machucar mais do que já estava machucado. Esses 4 homens não sabiam ainda o que estava por vir, mas eles foram. Isso é o que importa. Eles foram. Você já teve alguém assim na sua vida? Alguém que te carregou quando você não conseguia ir? Às vezes, o Senhor coloca ao redor de uma pessoa exatamente quem ela precisa. Nem sempre a gente percebe isso na hora. A gente está tão dentro do problema que não vê os braços que estão nos sustentando.
Dileta congregação cristã. Quando esses 4 chegaram à casa e viram a multidão, o caminho estava fechado, a porta estava bloqueada, não havia espaço. E foi nesse momento que aconteceu algo que a gente precisa entender bem. Eles não desistiram. Não voltaram para casa dizendo que tentaram, mas não deu. Não ficaram do lado de fora esperando a multidão ir embora. Eles subiram. Subiram até o telhado, fizeram uma abertura e desceram o paralítico até Jesus. Isso é fé em movimento, irmandade. Não é fé quieta, sentada, esperando as circunstâncias mudarem sozinhas. É fé que sobe quando o caminho horizontal está fechado. É fé que encontra outro jeito. É fé que não conhece derrota definitiva, porque sabe que o Senhor está do outro lado da dificuldade. Agora vou perguntar uma coisa direta. Quando o seu caminho fecha, o que você faz? Você desiste? Você fica esperando do lado de fora? Ou você procura outra forma de chegar até o Senhor, porque o Senhor estava ali, o Senhor estava naquela casa. E quem tinha fé de verdade, fé que não aceita um não como resposta final, achou o jeito de chegar. Dileta irmandade, o paralítico foi baixado. O leito desceu por aquela abertura no telhado e Jesus olhou para aquele homem. Mas antes de falar qualquer coisa sobre o corpo, antes de falar sobre os pés que não andavam, sobre os músculos que não respondiam, Jesus falou algo que ninguém esperava. Ele disse: Filho, os teus pecados são perdoados. Por quê? Por que Jesus disse isso primeiro? Essa é uma pergunta que vale a pena ficar um tempo pensando. O homem estava lá com o corpo paralítico. Ele precisava andar. Todo mundo sabia disso. Mas Jesus olhou fundo, além do que os olhos veem, e enxergou algo que ninguém mais estava enxergando. Enxergou a alma. Enxergou o peso que aquele homem carregava por dentro, um peso maior do que a própria paralisia. Estimada comunidade CCB, há cargas que o médico não consegue tirar, há dores que o remédio não alcança, há feridas que estão num lugar onde o bisturi não chega. E Jesus sabe disso, ele sempre soube. Por isso, ele falou primeiro ao coração antes de falar ao corpo. Não estou dizendo que toda enfermidade tem origem no pecado, não é isso. Mas estou dizendo que o ser humano é inteiro, corpo e alma. E que o Senhor cuida do ser humano inteiro. Quando Ele toca numa pessoa, Ele toca de verdade. Não é um conserto parcial, é uma restauração completa. E naquele momento, naquela casa em Cafarnaum, aquele homem que não conseguia se mover, ouviu as palavras mais libertadoras que alguém pode escutar. Ouviu que estava perdoado. Ouviu que aquele peso todo, aquele acúmulo de erros e falhas e coisas que talvez o envergonhassem profundamente, tudo aquilo estava perdoado. Imagina o que isso fez por dentro dele. Antes mesmo de se levantar, antes mesmo de sentir as pernas de volta, ele recebeu o maior presente que existe. Queridos irmãos e irmãs, o perdão de Deus não é pequeno. A gente às vezes trata o perdão como se fosse uma formalidade, como se Deus fosse um juiz assinando um papel, mas não é assim. O perdão de Deus é vida, é libertação, é o peso saindo dos ombros de uma vez, é poder olhar para o próprio passado sem ser destruído por ele. Tem gente que está carregando culpa há anos, culpa por coisas que fez, culpa por coisas que não fez, culpa por palavras ditas na raiva, por decisões erradas, por momentos em que falhou com quem amava. E essa culpa vai pesando, vai curvando a pessoa, vai tirando a leveza que Deus pôs na vida. Mas Jesus diz: os teus pecados são perdoados. Diz isso hoje também. Diz para quem está ouvindo com um coração arrependido, com uma alma que reconhece que precisa de graça. O Senhor não perdoa com relutância. Ele perdoa com amor. Amada congregação, mas ali na casa havia quem não estava feliz. Havia escribas, pessoas que conheciam as Escrituras, que estudavam a lei, que tinham posição e reconhecimento, e eles ficaram escandalizados. Começaram a raciocinar dentro deles mesmos. Disseram que aquilo era blasfêmia.
Disseram que só Deus pode perdoar pecados. E eles estavam certos em parte da afirmação. Só Deus mesmo pode perdoar pecados. O problema é que eles não estavam reconhecendo quem estava na frente deles. Tinham o conhecimento das Escrituras, mas não tinham olhos para ver o que as próprias Escrituras apontavam. Amados em Cristo Jesus, o conhecimento sem revelação não chega aonde precisa chegar. Você pode saber de cor os textos todos, pode ter lido a Bíblia da primeira à última página várias vezes, mas se o Espírito do Senhor não abrir os olhos do entendimento, a gente passa pela verdade sem reconhecê-la. Os escribas sabiam muito, mas naquele dia, saber muito não foi suficiente, porque a questão não era de informação, era de coração. O coração deles estava fechado. Fechado pelo orgulho de quem acha que já chegou, que já entendeu tudo, que não precisa mais ser ensinado por ninguém. E Jesus conheceu os pensamentos deles. Isso é algo que a gente precisa deixar entrar bem fundo no coração. Ele conheceu, não precisou que falassem, não precisou de delator. Ele olhou para aqueles homens e soube exatamente o que estava passando dentro deles, porque ele conhece o coração humano. Não tem segredo guardado que fique escondido diante do Senhor. Às vezes, a gente pensa que consegue esconder. Esconder a dúvida, esconder a mágoa, esconder o julgamento que faz do irmão, esconder a inveja disfarçada de preocupação. Mas o Senhor vê, não para nos condenar, irmandade, para nos libertar, porque o que fica escondido vai apodrecendo por dentro. Querida irmandade, Jesus fez uma pergunta aos escribas. Uma pergunta simples, mas profunda. Perguntou o que seria mais fácil, dizer que os pecados estão perdoados ou dizer para o paralítico se levantar. Perceberam a sabedoria disso? O perdão é invisível. Não dá para medir, não dá para verificar com os olhos. Qualquer um poderia falar palavras de perdão e ninguém teria como provar que funcionou ou não. Mas mandar alguém que estava paralítico se levantar, isso é diferente, isso é visível, isso acontece na frente de todos, não tem como fingir. Ou o homem se levanta ou não se levanta, é a prova concreta do poder que age. E foi exatamente isso que Jesus fez, para que ninguém ficasse em dúvida, para que a autoridade que ele exerceu ao perdoar fosse confirmada diante de todos. Ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou. Amados irmãos e irmãs, o homem se levantou. Aquele que foi trazido de fora porque não conseguia andar, aquele que precisou de 4 amigos para ser carregado, aquele que desceu pendurado por um telhado, esse homem se levantou, pegou o próprio leito. Aquilo que antes o carregava, agora ele carregava. E saiu caminhando diante de todo mundo. Isso não é detalhe, irmandade. O fato de ele ter carregado o leito é uma imagem poderosa. O que antes era símbolo da sua limitação, do seu sofrimento, da sua dependência, virou prova da sua libertação. Ele não deixou o leito para trás como se quisesse esquecer tudo. Ele o carregou, levou consigo, como testemunho. Dileta congregação cristã, às vezes, o Senhor permite que a gente carregue a lembrança de onde esteve. Não para nos humilhar, não para nos envergonhar, mas para que quando alguém perguntar, a gente possa dizer: eu estava deitado, eu não conseguia me mover, e o Senhor se levantou em meu favor. O sofrimento que passou pode se tornar testemunho. A dor que ficou para trás pode se tornar palavra de consolo para quem está passando pelo mesmo. A cicatriz que ficou pode ser a prova de que o Senhor curou. Você tem um leito para carregar? Tem uma história de onde o Senhor te tirou? Não tenha vergonha disso. Carregue, não como peso, mas como memória de graça. Dileta irmandade. A reação do povo foi de espanto e louvor. Todos se admiraram. Todos glorificaram a Deus. Disseram que nunca tinham visto coisa assim. E é verdade que a presença do Senhor faz isso.
Quando ele age de verdade, quando o poder dele se manifesta de maneira real e concreta, a resposta natural é o louvor, é o espanto, é o reconhecimento de que há algo maior do que a capacidade humana agindo ali. Mas tem uma coisa que quero ressaltar. Antes do espanto, antes do louvor coletivo, antes de todo mundo se admirar, houve algo silencioso. Houve a fé de 4 pessoas carregando um amigo. Houve a persistência que não aceitou o fechamento da porta como resposta final. Houve a descida pelo telhado, que com certeza deu trabalho, deu esforço, talvez deu vergonha ou pareceu loucura para quem estava de fora vendo. Estimada comunidade CCB, o milagre visível que todo mundo celebrou veio depois de uma fé invisível que poucos exerceram. Isso é importante demais para passar em branco. A glória que aparece para todos muitas vezes vem depois de uma luta que só Deus viu. Vem depois das lágrimas na madrugada. Vem depois da oração que ninguém ouviu. Vem depois da decisão de não desistir, quando tudo indicava que desistir era o mais sensato. Não sabemos o que passou pela cabeça daqueles 4 homens enquanto subiam no telhado. Talvez alguém tenha perguntado se valia a pena. Talvez tenha dado vontade de ir embora quando viram que não cabiam pela porta. Mas eles foram em frente. E por causa da fé deles, o paralítico foi curado. Queridos irmãos e irmãs, a sua fé pode abrir portas que outra pessoa não consegue abrir sozinha. Tem gente na sua família que precisa ser carregada, não vai conseguir chegar ao Senhor pelas próprias forças. Precisa de quem ore por ela, precisa de quem não desista, precisa de quem suba no telhado mesmo parecendo exagero. Interceder por alguém é um ato de amor que o mundo não entende. É gastar energia em favor de outra pessoa. É colocar seu nome diante do Senhor junto com o nome de quem você ama. É dizer, Senhor, eu acredito que o Senhor pode, mesmo que essa pessoa ainda não esteja crendo. Amada congregação, e quanto ao paralítico, o que ele fez durante tudo aquilo, o texto não conta em detalhes, mas a gente pode imaginar. Ele estava deitado, dependente, sendo carregado por outros, sendo colocado onde outras pessoas decidiam. E em algum momento, lá em cima do telhado, alguém começou a abrir uma passagem e ele começou a descer por aquela abertura. Há momentos na vida em que a humildade exigida é grande, quando a gente não consegue mais caminhar pelos próprios pés e precisa se deixar ser carregado. Quando não tem controle da situação e precisa confiar nas mãos de quem está carregando. Isso não é fraqueza. É a postura de quem reconhece o próprio limite e aceita a ajuda. Amados em Cristo Jesus, tem um orgulho que impede cura, tem uma teimosia de querer resolver tudo sozinho que mantém a pessoa presa quando o Senhor já mandou ajuda. Às vezes a ajuda não vem do jeito que a gente esperava. Às vezes vem por cima, pelo telhado, por um caminho que parece estranho. Mas é o Senhor quem manda. Vou falar agora de algo que está dentro desse relato e que toca fundo na experiência de muita gente aqui. A questão do perdão antes da cura física. Jesus, naquele momento, enxergou a necessidade mais profunda daquele homem. Antes de qualquer coisa, ele precisava de perdão. E o Senhor deu isso. Há uma paz que vem quando a gente está limpo diante de Deus. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Não depende se o corpo está funcionando bem, se as finanças estão organizadas, se o casamento está tranquilo. É uma paz interna, profunda, que vem de saber que está de bem com o Senhor. Querida Irmandade, conhece alguém que está doente, com sofrimento físico real, mas que tem uma paz nos olhos que não tem explicação humana? Isso é o que o perdão de Deus faz. O corpo pode estar fraco, mas o espírito está firme, porque a conta mais importante foi quitada. A dívida que pesava mais foi cancelada. E o inverso também existe. Tem gente que aparentemente está bem por fora, corpo funcionando, vida organizada, mas por dentro tem uma inquietação constante, uma angústia que não passa.
uma sensação de que algo está errado, sem conseguir nomear o que é. Às vezes, esse incômodo é a alma que precisa do perdão que ainda não foi buscado. Amados irmãos e irmãs, o Senhor não faz distinção. Não tem pecado tão grande que o perdão dele não cubra. Não tem vida tão distante que a graça dele não alcance. Ele é o mesmo que falou ao paralítico, o mesmo que age hoje, o mesmo que está ouvindo cada coração que clama agora. Quando os escribas questionaram, Jesus não ficou na defensiva. Não entrou numa discussão teológica longa. Ele simplesmente demonstrou, porque a autoridade verdadeira não precisa se defender com palavras. Ela se confirma com ação. E a ação de Jesus naquele dia foi definitiva. Dileta congregação cristã, há pessoas ao redor da gente que vão questionar a fé. Vão dizer que Deus não age assim mais. Vão dizer que isso era coisa de outro tempo, de outro povo, que hoje as coisas são diferentes. E a resposta não é entrar em discussão. A resposta é o testemunho. É a vida transformada, é a cura que aconteceu, é a família restaurada, é a paz no meio da tempestade. Quando o ex-paralítico saiu andando com o leito nas costas, não precisou falar nada. A transformação era visível e era suficiente. Dileta irmandade. Vou falar agora para quem está com saúde fragilizada, para quem está naquele estado que o paralítico estava, de espera, de dependência, de não saber quando ou se vai melhorar. O Senhor vê você. Da mesma forma que ele viu aquele homem ser baixado pelo telhado, ele te vê agora. Ele vê o esforço de quem está do seu lado te carregando. Ele vê o leito em que você está. E ele conhece a necessidade mais funda do seu coração. Não se perca olhando só para o que não funciona. O Senhor que curou o paralítico em Cafarnaum é o mesmo Senhor que está diante de você agora. E ele ainda tem autoridade. Ele ainda tem poder. A paralisia, seja do corpo ou da alma, não é mais forte do que a voz que manda levantar. Estimada comunidade CCB, esse relato em Marcos tem uma velocidade que é característica do evangelista. As coisas acontecem rapidamente. Soube-se que Jesus estava na casa. Logo se ajuntou muita gente. Logo os 4 chegaram. E logo o paralítico se levantou. Mas dentro desse logo tem algo que não pode ser ignorado. Jesus parou. No meio de todo aquele movimento, de tanta gente, de tanto barulho, de tanto disputando atenção, Jesus parou para olhar para aquele homem. Parou para ver a fé daqueles 4. Parou para dar atenção ao que descia pelo telhado enquanto todo mundo estava disputando espaço pela porta. O Senhor tem esse jeito. Em meio à multidão, ele enxerga o indivíduo. Em meio ao barulho geral, ele ouve a voz que clama em silêncio. Em meio a tudo que está acontecendo, ele para e se volta para quem precisa. Queridos irmãos e irmãs, você não é um número na multidão diante do Senhor. Você tem nome, você tem história, você tem necessidade específica que ele conhece melhor do que você mesmo. E da mesma forma que ele parou para atender aquele homem, ele para te atender. Não pense que sua situação é pequena demais para levar ao Senhor. Não pense que ele está ocupado com coisas maiores. Não existe hierarquia de dores diante de Deus. O que está te pesando é importante porque você é importante para ele. Amada congregação, agora quero falar dos 4. Porque esses 4 homens saem da cena sem nome, sem reconhecimento público, sem receber os créditos do milagre. O paralítico foi curado, Jesus foi glorificado, o povo se admirou. E os 4 foram para casa, talvez, com as mãos machucadas de carregar, com o telhado da casa de alguém que terão que ajudar a consertar, e com uma certeza no coração que nenhum louvor humano poderia substituir. Eles viram com os próprios olhos o resultado da fé que exerceram. E isso era o bastante. Amados em Cristo Jesus, tem um serviço ao próximo que não recebe reconhecimento nenhum.
Você cuida de alguém sem que ninguém veja. Você ora na madrugada por uma família sem que ninguém saiba. Você carrega um irmão num momento difícil e depois esse irmão vai em frente e a vida continua e ninguém lembra que você estava lá. Mas o Senhor lembra. Ele viu a fé daqueles 4. Ele vê sua fé. Ele vê o esforço que você faz para não desistir de quem você ama. E nada disso se perde. Querida Irmandade, há algo mais que precisamos ver nesse relato. A casa onde Jesus estava ficou lotada. Pessoas por todos os lados. Mas dentro daquela casa havia um problema que ninguém havia resolvido. O paralítico estava do lado de fora. A multidão que estava dentro, provavelmente bem intencionada, não percebeu que alguém precisava de espaço para entrar. Às vezes, a comunidade de fé fica tão cheia de si mesma que não deixa espaço para quem está chegando com necessidade. Não é maldade necessariamente. É distração. É o concentrar-se tanto nos próprios interesses, nas próprias questões, que a pessoa que está chegando pelo lado de fora não encontra passagem. A Irmandade tem o chamado de criar espaço. Espaço para quem está machucado. Espaço para quem chega carregado. Espaço para quem não consegue mais se mover sozinho e precisa de um lugar onde possa ser baixado diante do Senhor. Amados irmãos e irmãs, quando alguém entra num culto pela primeira vez, o que essa pessoa sente? Sente que tem espaço para ela? Sente que a Irmandade tem braços abertos? Sente que pode trazer o peso que carrega sem medo de julgamento? Essa pergunta não é para condenar ninguém. É para lembrar o chamado, porque os 4 homens que carregaram o paralítico não desistiram por causa da multidão fechada. Mas e se alguém não tiver 4 amigos determinados assim? E se a pessoa que está chegando machucada chegar sozinha? A Irmandade precisa ser o espaço que acolhe. Precisa ser o lugar onde o cansado encontra descanso, onde o carregado encontra quem o ajude a chegar até o Senhor. Não com julgamento, não com indiferença, com amor genuíno, com atenção verdadeira, com a disposição de notar quem está chegando com dificuldade. Dileta congregação cristã, a cena do telhado é dramática, mas é também um sinal. Quando a porta oficial está fechada, o amor encontra outro caminho, e o Senhor honra isso. Ele não ficou bravo com os 4 por terem aberto o telhado de uma casa que provavelmente não era deles. Ele viu a fé deles. E isso foi o que importou. O amor que persiste, o amor que não aceita um obstáculo como resposta final. O amor que encontra outro caminho quando o primeiro está bloqueado. Esse amor agrada ao Senhor. Porque Ele mesmo é assim. Ele não desiste de nós. Mesmo quando nos fechamos, mesmo quando levantamos muros, Ele continua encontrando formas de nos alcançar. Dileta Irmandade, Jesus falou que os pecados estavam perdoados e os escribas ficaram escandalizados. Vamos pensar um pouco nessa reação. Eles estavam presentes num momento histórico. Estavam vendo algo que gerações antes deles haviam esperado. Estavam diante da presença de Deus em carne. E o que fizeram? Questionaram, duvidaram. Ficaram presos nos próprios padrões do que era possível ou não. Não quero ser duro aqui, porque é fácil, olhando de longe, achar que os escribas foram insensatos. Mas a verdade é que muitas vezes a gente faz o mesmo. Fica tão preso nos próprios padrões do que Deus pode ou não fazer, do jeito que Ele age ou não age, que quando Ele age de forma diferente do esperado, a gente estranha em vez de celebrar. O Senhor é soberano, age como quer, quando quer, por meio de quem quer. Não se encaixa nos moldes que a gente constrói para Ele. E isso é bom, isso é muito bom, porque se Ele fosse limitado pelos nossos entendimentos, seria tão pequeno quanto nós. Estimada comunidade CCB, há uma liberdade que vem quando a gente para de tentar entender tudo e começa simplesmente a confiar. Não é ignorância,
Não é irresponsabilidade, é a reconhecimento honesto de que Deus é Deus e eu não sou, que o pensamento dele é mais alto, que os caminhos dele são outros, que a sabedoria dele supera a minha capacidade de compreensão. O paralítico não entendeu a teologia do perdão naquele momento, ele simplesmente recebeu. Recebeu o perdão, recebeu a cura, recebeu a vida de volta e depois saiu andando. Às vezes, a gente tenta entender demais antes de receber. Fica analisando a graça em vez de se deixar alcançar por ela. E enquanto isso, o peso continua lá. O leito continua segurando, a paralisia continua. Queridos irmãos e irmãs, a fé que agrada ao Senhor não é a fé que já resolveu todas as perguntas. É a fé que, com perguntas e tudo, ainda avança. Ainda decide confiar. Ainda deixa descer pelo telhado, mesmo sem entender completamente como aquilo vai terminar. Os 4 não tinham garantia escrita. Não sabiam, com certeza absoluta, que Jesus ia curar o amigo. Mas foram assim mesmo, com a fé que tinham, com a esperança de que valia a pena tentar. E o Senhor honrou isso. Amada congregação, quero falar agora para quem está numa situação que parece sem saída, para quem olha ao redor e não vê porta aberta, não vê caminho, não vê como vai resolver. O texto de hoje diz que quando a porta estava fechada, o amor subiu pelo telhado. Quando o caminho convencional estava bloqueado, a fé abriu outro. O Senhor não está limitado pelas suas circunstâncias. Ele não está preso dentro dos muros que a situação construiu ao redor de você. Ele é o Criador de tudo o que existe. E para Ele, toda parede é passável. Todo bloqueio tem solução. Toda situação que parece final tem ainda o capítulo que ele quer escrever. Não desista. Não nesse ponto. Não agora. Suba pelo telhado se precisar. Amados em Cristo Jesus, há uma última coisa que quero trazer hoje, antes de encerrarmos a ministração. Quando o paralítico se levantou e saiu andando, o texto diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Todos. Inclusive, muito provavelmente, os mesmos escribas que tinham questionado. A cura foi tão evidente, tão clara, que não tinha como negar. O milagre que Deus faz não precisa de defesa. Ele se defende sozinho. A vida que ele transforma é prova suficiente. A paz que ele dá em meio ao sofrimento fala por si. O amor que ele manifesta, quando genuíno, quando real, não precisa de argumentação. A glorificação que surgiu naquela casa foi espontânea. Não foi organizada, não foi ensaiada. Foi o resultado natural de ver o poder de Deus agindo. E quando o povo de Deus vive na dependência do Senhor, quando busca a presença dele de verdade, quando se deixa ser tocado e transformado, isso gera louvor espontâneo, gera admiração, gera o testemunho que vai além das palavras. Querida Irmandade, o paralítico que andou é cada vida que o Senhor tocou. É cada família que estava destruída e o Senhor restaurou. É cada coração que estava endurecido e o Senhor amoleceu. É cada pessoa que estava presa em vícios, em mágoas, em amarguras e o Senhor libertou. Isso acontece. Não é lenda, não é exagero espiritual. É a realidade da graça de Deus agindo em vidas concretas, em histórias reais, em pessoas que têm nome e endereço. Amados irmãos e irmãs, se você está aqui hoje e pode testemunhar que o Senhor fez algo na sua vida, que tirou você de algum lugar, que te levantou de algum leito, que perdoou algo que você achava imperdoável, isso é motivo de gratidão profunda. Não a gratidão performática que faz barulho, mas some quando a próxima dificuldade aparece. A gratidão que vai fundo, que fica, que se lembra. A memória da graça recebida é o combustível para continuar crendo quando a próxima prova chega.
porque vai chegar. A vida cristã não é a ausência de dificuldades, é a certeza de que nas dificuldades o Senhor está presente. E a prova disso é o que ele já fez antes. Dileta congregação cristã, o paralítico que saiu andando com o leito nas costas era a prova viva do poder de Jesus. Da mesma forma, cada vida transformada nesta irmandade é prova viva do mesmo poder agindo ainda hoje. O tempo passou, os séculos vieram e foram, mas o Senhor é o mesmo. Dileta irmandade, os 4 homens do relato de Marcos não voltam mais ao texto. Cumpriram o papel deles e desaparecem da narrativa. Mas o que eles fizeram ficou registrado para sempre. Porque a decisão de não desistir, a decisão de subir pelo telhado, a fé deles ficou marcada ali como exemplo para todos que viessem depois. Seu nome pode não aparecer em nenhuma narrativa humana. O que você faz em oração, em serviço, em amor silencioso, pode nunca ser contado por ninguém. Mas está registrado onde importa, está diante do Senhor. E ele não esquece. Estimada comunidade CCB, nesta ministração de hoje, o coração fica cheio de uma certeza que não cabe em palavras pequenas, porque esse relato, que atravessou séculos sem perder nenhuma gota da sua força, fala de um Deus que não se cansa de agir, que não se cansa de ver o que está caído e se mover em direção a isso, que não precisa de palco preparado, de condições favoráveis, de silêncio perfeito para agir. Ele agiu dentro de uma casa lotada, barulhenta, cheia de gente disputando espaço, e vai agir agora também, no meio de tudo que está acontecendo na sua vida. Mas antes de avançar, quero voltar a um ponto que ainda tem muito para nos dizer. A casa estava cheia e Jesus estava pregando. O texto diz isso com naturalidade, mas é detalhe que importa. Antes de qualquer cura, antes de qualquer confronto com os escribas, antes do telhado ser aberto, Jesus estava falando, estava proclamando a palavra. E foi no meio desse momento de proclamação que o paralítico foi trazido. Querida irmandade, há poder na palavra sendo proclamada. Não é coincidência que as curas, as libertações, as transformações mais profundas aconteçam justamente quando a palavra está sendo honrada. Quando a irmandade se reúne para ouvir, quando o coração se abre para receber, quando a atenção está voltada para o que o Senhor tem a dizer, é nesse clima que as coisas acontecem. Não venha ao culto como quem cumpre obrigação. Venha como quem está com fome. Venha como quem sabe que o Senhor tem algo para falar especificamente para você hoje. Venha como os 4 homens foram, com determinação, com expectativa, com a certeza de que vale a pena o esforço. Amados irmãos e irmãs, tem um detalhe no relato que a leitura rápida deixa passar. Jesus viu a fé deles no plural. Não só a fé do paralítico, a fé dos 4 que carregaram. A fé coletiva daquele grupo foi reconhecida pelo Senhor, e foi isso que precedeu a cura. Isso nos fala algo sobre como a fé funciona em comunidade. A gente não é ilha. A gente não está sozinho nessa caminhada. A fé de um irmão pode sustentar outro quando o próprio não está conseguindo crer. O clamor de um pode alcançar o que o outro não está tendo forças para alcançar sozinho. Quando você ora por alguém, quando você intercede, quando você continua crendo por aquela família que parece não ter solução, você está sendo um daqueles 4. Você está carregando. E o Senhor vê isso. Dileta congregação cristã. A fé não é um exercício solitário. A irmandade existe justamente para isso, para que nos apoiemos mutuamente, para que o mais forte ajude o mais fraco naquele momento, para que quando um está no chão, outro esteja de pé, para que quando um não consegue ver saída, outro ajude a enxergar o telhado. Há uma riqueza no convívio da irmandade que só quem está de dentro conhece.
Há uma fortaleza no grupo de pessoas que se reúne em torno do mesmo Senhor, que vai muito além da soma dos indivíduos. É uma realidade espiritual que se manifesta quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor. Quanto mais pessoas com o coração voltado para Ele, mais palpável fica a presença. Dileta irmandade, vou falar agora de algo que às vezes fica às margens quando se fala sobre esse relato, mas que está lá com toda a força. A questão da autoridade. Jesus agiu com autoridade. Quando ele falou ao paralítico, não foi um pedido, não foi uma tentativa, foi uma palavra de autoridade. Levanta, toma o leito, vai para casa. 3 comandos diretos, 3 ações esperadas, e o homem obedeceu. Porque quando a palavra vem com autoridade genuína, quando não é a força do ego humano, mas o poder do Espírito Santo por trás da palavra, ela produz efeito. Ela age. Estimada comunidade CCB, a palavra do Senhor tem autoridade. Quando você lê a Bíblia, não está lendo literatura. Está em contato com o que tem poder de mudar realidades. Está ouvindo a voz do mesmo que mandou o paralítico se levantar, do mesmo que falou e o mundo veio a existir, do mesmo que até os ventos e as ondas obedeceram. Trate a palavra com essa reverência, não como texto antigo que precisa ser atualizado para fazer sentido, não como conjunto de regras que limitam, como palavra viva que fala hoje, que age hoje, que transforma hoje. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus perguntou aos escribas o que seria mais fácil, estava também ensinando algo sobre como o reino de Deus funciona. O invisível e o visível estão conectados. A condição da alma e a condição do corpo não são compartimentos separados, sem relação entre si. O ser humano é inteiro, e o cuidado de Deus é pelo ser humano inteiro. Quando a paz interior muda, o corpo sente. Quando o peso da culpa é tirado, há uma leveza que não é só espiritual. É real, é física, é perceptível. O ser humano foi criado para viver em paz com Deus. E quando essa paz é restaurada, tem efeito em todas as dimensões da vida. Amada congregação, você que está carregando peso de culpa, de vergonha, de coisas passadas que não consegue deixar para trás, ouça isso. O Senhor diz hoje para você o que disse naquela casa em Cafarnaum. Os teus pecados são perdoados. Não amanhã. Não depois de um tempo de provação. Não depois de provar que merece. Agora. Com a confissão sincera, com o coração arrependido, vem o perdão que limpa tudo. E depois do perdão, vem a ordem. Levanta-te. Não fiques deitado no leito da culpa depois de ter sido perdonado. Levanta. O Senhor não perdoa para que você continue se arrastando. Ele perdoa para que você se levante e caminhe. Amados em Cristo Jesus, há um pensamento que quero desenvolver agora e que tem tudo a ver com o que estamos meditando. Quando o paralítico se levantou, a primeira coisa que ele fez não foi fazer um discurso. Não ficou explicando o que tinha acontecido. Não ficou tentando convencer os escribas de que era real. Ele simplesmente agiu de acordo com a palavra que tinha recebido. Pegou o leito e foi. A palavra era simples. Vai para a tua casa. E ele foi. Querida irmandade, às vezes a gente complica a obediência. Fica esperando entender tudo antes de agir. Fica querendo que Deus explique o porquê, o como, o para quê, o e depois. Mas a obediência não exige entendimento total. Exige confiança. E confiança é exatamente isso. Agir mesmo quando não entende tudo, porque confia em quem está falando. O paralítico confiou, e a confiança dele foi expressa na ação imediata. Levantou-se, tomou o leito e foi. Simples assim. Sem hesitação que o texto registre, sem discussão, sem perguntar se tinha certeza. A palavra foi dada e ele respondeu. Amados irmãos e irmãs, tem palavra que o Senhor já falou para a sua vida e que ainda está esperando resposta.
Palavra que veio numa leitura bíblica, numa mensagem, num momento de oração, numa voz suave que você reconheceu, mas ainda não agiu em resposta. O Senhor não repete indefinidamente o que já disse claramente. Há um momento de agir. E muitas vezes esse momento é agora. Não por pressão, não por medo, mas porque você confia. Porque reconhece que a voz que falou é a mesma que mandou o paralítico se levantar, e ele se levantou e caminhou. A mesma autoridade está por trás da palavra que foi falada para você. Dileta congregação cristã. Quero falar agora de algo que o relato deixa implícito, mas que é muito real. O paralítico voltou para casa. O texto diz isso. Vai para a tua casa. E ele foi. Mas pense no que isso significa. Ele saiu da casa onde Jesus estava e voltou para o lugar de onde tinha vindo. Voltou para o cotidiano, para as mesmas ruas, para as mesmas pessoas que o conheciam como o paralítico, para o mesmo espaço onde a sua condição anterior era conhecida. Só que agora ele foi andando, com o leito nas costas, diferente, transformado. O destino era o mesmo, mas o caminho era completamente outro. Dileta irmandade, quando o Senhor transforma uma vida, o endereço não muda necessariamente. A casa é a mesma, a família é a mesma, a vizinhança é a mesma. Mas a pessoa que chega de volta já não é a mesma que saiu. Isso muda tudo, porque a transformação que começa por dentro vai tocando as relações, o jeito de falar, o jeito de ver, o jeito de reagir às situações. Tem gente que espera que o Senhor mude tudo ao redor para poder viver diferente. Mas o Senhor começa de dentro para fora, transforma o coração primeiro. E o coração transformado vai transformando os ambientes que toca. Estimada comunidade CCB, quando esse homem chegou em casa andando, aqueles que o amavam e sofriam com ele foram tomados de alegria. Imagina a reação da família. Imagina a esposa, ou a mãe, ou os filhos que tinham visto aquele homem sair sendo carregado e de repente o viram voltar pelos próprios pés, com o próprio leito na mão, com uma história que ninguém iria acreditar se não tivesse acontecido. A cura de uma pessoa toca toda a família. O que o Senhor faz em um, beneficia os que estão ao redor. A restauração é sempre maior do que o indivíduo. Ela se espalha. Tem efeito além da pessoa diretamente tocada. Você está orando pela transformação de alguém? Saiba que quando aquela transformação vier, ela vai tocar a família toda, vai tocar o ambiente todo, vai criar uma história que vai ser contada por gerações. Não desista da oração. O Senhor ouve. Queridos irmãos e irmãs, o povo que estava na casa glorificou a Deus. Isso é o destino natural de tudo o que o Senhor faz. Tudo o que Ele cria, tudo o que Ele restaura, tudo o que Ele levanta, converge para a glorificação dEle, porque Ele é o centro, não o milagre, não a cura, não o testemunho, mas Ele mesmo. Quando a irmandade experimenta a graça de Deus, a resposta certa é o louvor. Não o louvor que faz barulho, mas é vazio por dentro. O louvor que nasce do reconhecimento de que o Senhor agiu e que sem Ele nada daquilo teria acontecido. O louvor de quem sabe que não merecia, mas recebeu assim mesmo. Amada congregação, esse tipo de louvor transforma a atmosfera. Quando o povo de Deus glorifica o Senhor a partir de uma experiência genuína da sua graça, há algo que acontece no ambiente espiritual que vai além do que os olhos veem. A presença do Senhor se manifesta onde Ele é glorificado com sinceridade. E a irmandade tem muito para glorificar. Não precisa inventar, não precisa exagerar. Basta olhar para o caminho que foi percorrido, para as vezes que o Senhor sustentou quando parecia que ia cair, para as orações respondidas, para os perigos que foram desviados, para as curas que aconteceram, para as famílias que foram salvas, para as vidas que encontraram o Senhor. Tem muito material para louvor. Amados em Cristo Jesus,
A questão dos escribas nos ensina também sobre o perigo de conhecer sem amar. Eles tinham um conhecimento bíblico profundo, tinham estudado, dedicado anos ao entendimento das Escrituras, mas no momento que importava, o conhecimento deles serviu para criar obstáculo em vez de abrir caminho. O saber que não gera amor, que não gera compaixão, que não gera disponibilidade para o outro, esse saber fica vazio, pode impressionar, pode ganhar respeito. Mas na presença de Jesus, quando a oportunidade de reconhecer quem ele era estava diante deles, esse saber não foi suficiente. Querida Irmandade, busque conhecer, busque entender a palavra. Isso é importante. Mas enquanto conhece, pergunte ao Senhor para que esse conhecimento sirva. Se está gerando amor pelo próximo, se está gerando humildade, se está gerando disponibilidade para ajudar quem precisa, o conhecimento está no caminho certo. Se está gerando orgulho, julgamento dos outros, sensação de superioridade, há algo que precisa ser revisto. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 2 de Marcos tem mais do que uma história de cura. É um mapa de como a graça de Deus funciona na experiência humana. Começa com alguém preso na própria condição, passa pela fé de quem não desiste, chega até a presença de Jesus, recebe o perdão antes da cura e termina com o testemunho que vai além da própria pessoa. Cada estágio desse mapa é real. Cada estágio acontece em vidas concretas hoje. Tem gente que está no primeiro estágio, presa na condição, sem ver saída. Tem quem está no segundo, sendo carregado pela fé de outros. Tem quem já chegou até a presença e está esperando a palavra do Senhor. Tem quem recebeu o perdão e ainda precisa receber a cura física. E tem quem já saiu andando e está agora carregando o leito como testemunho. Dileta, congregação cristã, onde você está nesse mapa? A pergunta não é retórica, é genuína, porque dependendo de onde você está, o que o Senhor tem a dizer para você hoje é diferente. Se você está preso, a mensagem é: tem 4 pessoas que ainda podem te carregar até o Senhor. Não desista. Se você está sendo carregado, a mensagem é: se entregue, deixe, confie em quem está te sustentando. Se você chegou à presença, mas ainda está esperando, a mensagem é: aguarda, o Senhor vê, o Senhor age no tempo certo. Se você recebeu o perdão, a mensagem é: levanta. O perdão não é o fim, é o começo de andar. E se você já está andando com o leito nas costas, a mensagem é: não guarda isso para você. Conta, porque tem alguém que precisa ouvir que é possível. Dileta a Irmandade. A Irmandade é exatamente esse espaço, onde cada pessoa está num ponto diferente da jornada e onde todos se sustentam mutuamente. O que já está andando ajuda a carregar quem ainda está no leito. O que já foi perdoado intercede pelo que ainda está preso na culpa. O que já viu o Senhor agir confirma a esperança de quem ainda está esperando. Isso é a Irmandade. Não é uma organização religiosa fria. É um povo que caminha junto, que se sustenta mutuamente, que partilha tanto a carga quanto a glória. Estimada comunidade CCB, há um elemento no relato que ainda não exploramos com a devida atenção. O telhado aberto, aquela abertura que os 4 fizeram para descer o paralítico. Ela ficou aberta durante todo o acontecimento. Não foi fechada antes do milagre. Enquanto Jesus atendia o paralítico, lá em cima estava a marca da fé que tinha chegado. O que a gente faz na oração, o esforço espiritual que a gente faz para levar alguém ao Senhor, deixa marca. Não some no vazio. Não é como se a oração fosse ao ar e se dispersasse sem chegar a lugar nenhum. Ela chega, ela abre passagem, ela faz um caminho onde parecia não ter. Queridos irmãos e irmãs, continue orando por aquele filho que está longe. Continue intercedendo por aquele casamento que está estilhaçado. Continue levando ao Senhor aquela situação que parece não ter movimento. Cada oração é uma mão colocando um tijolo no buraco do telhado.
até que a passagem fique aberta o suficiente para o leito passar. O Senhor honra a persistência, não porque ele precise ser convencido. Ele já conhece a necessidade antes de você orar, mas porque a persistência em oração é a expressão prática de que você acredita que ele pode. É a fé em ação. E ele se agrada disso. Amada congregação, Jesus estava naquela casa e a notícia se espalhou. Soube-se que ele estava ali, e as pessoas foram. Esse movimento de buscar a presença do Senhor é natural para quem conhece o valor dessa presença. Mas há uma inversão que acontece às vezes. Em vez de as pessoas buscarem onde ele está, ficam esperando que ele apareça onde elas estão, nas condições que elas estabeleceram, no jeito que elas esperam. E quando ele aparece, de forma diferente do esperado, passam reto sem reconhecer. Os 4 homens foram onde ele estava. Não esperaram que Jesus viesse até eles ou ficassem mandando recado. Foram até onde ele estava, com esforço, com determinação, superando obstáculos. Essa busca ativa, essa disposição de ir, é um aspecto da fé que não pode ser ignorado. Amados em Cristo Jesus, o culto existe para isso também, para criar o espaço onde a irmandade vai, onde deixa para trás por um momento as pressões da semana e vai até onde o Senhor está sendo honrado, onde a palavra está sendo proclamada, onde a oração está sendo elevada. Há algo que acontece nesse ato de ir, que é diferente de qualquer outra experiência. Querida Irmandade, quando você decide se reunir com a Irmandade, quando você abre o canal, quando você para o que está fazendo para ouvir a palavra do Senhor, você está fazendo o movimento dos 4, você está indo até onde Ele está, e isso tem valor. O Senhor não passou despercebido na porta da multidão. Ele estava ali, e quem foi com fé encontrou o que buscava. Da mesma forma, quando você busca com fé, quando você não vem só por hábito, mas vem esperando ouvir algo que o Senhor tem para você, você encontra, porque Ele está aqui. Amados irmãos e irmãs, quero trazer uma imagem que esse relato nos deixa. A imagem de alguém que era carregado e passou a carregar. O mesmo leito que era símbolo de limitação virou o objeto que ele carregou saindo. Essa inversão é profunda. O que antes definia o paralítico como dependente, agora ele sustentava. O que antes estava por cima dele, agora estava sob os braços dele. O Senhor não apenas curou o corpo, ele inverteu a posição, tirou de baixo e colocou em cima. Dileta a congregação cristã, quando o Senhor levanta alguém, ele não deixa a pessoa exatamente onde estava antes. Ele inverte. O que estava pesando passa a ser testemunho. O que estava limitando passa a ser história de glória. A fraqueza que existia passa a ser o pano de fundo sobre o qual a graça de Deus brilha com mais força. O apóstolo Paulo entendeu isso de maneira muito particular. Ele sabia que nas fraquezas o poder de Deus se manifesta mais claramente. Porque quando não há como ser força humana, quando a situação está além do que o ser humano resolve, o que fica é o poder do Senhor agindo, e aí é impossível dar o mérito a qualquer outro. Dileta a Irmandade, não tenha vergonha do leito que você já carregou, da limitação que você viveu, da dependência que marcou um período da sua vida, porque foi exatamente ali que o Senhor encontrou você, exatamente no limite, exatamente no impossível, exatamente onde você não conseguia mais. Foi ali que Ele agiu. Estimada comunidade CCB, o relato que meditamos hoje é, acima de tudo, um relato de encontro. Um homem encontrou Jesus, e esse encontro mudou tudo. Antes e depois do encontro, são 2 vidas completamente diferentes, ocupando o mesmo corpo, vivendo no mesmo lugar, mas de uma forma radicalmente outra. Todo encontro genuíno com Jesus produz isso. Não há jeito de encontrar verdadeiramente o Senhor e sair exatamente igual. Ele transforma. Não é como conhecer uma pessoa comum que acrescenta algo ao repertório de relacionamentos.
É um encontro que reorganiza tudo por dentro. Queridos irmãos e irmãs, se você ainda não teve esse encontro, se você está acompanhando os cultos, mas por dentro ainda não chegou a esse ponto de entrega, esse ponto de receber o perdão e levantar, saiba que o Senhor está aqui. Da mesma forma que estava na casa em Cafarnaum, está aqui agora, esperando. Com o mesmo amor, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. A porta pode estar parecendo fechada para você. Pode parecer que não tem espaço, que você não se encaixa, que é diferente demais, que já foi longe demais para voltar. Mas o telhado sempre tem uma passagem. O Senhor sempre tem um caminho que você ainda não viu. Amada congregação, e para quem já teve esse encontro, para quem já foi levantado e já está andando, a mensagem é outra. É de responsabilidade. Porque quem recebeu tem algo para dar. Quem foi carregado sabe o peso. Quem foi levantado conhece o chão. Seja um dos 4 para alguém. Não espere que a pessoa chegue sozinha. Vá até onde ela está. Carregue se precisar. Suba no telhado se o caminho estiver fechado. Porque o Senhor está na casa esperando. E Ele vai honrar a fé de quem carrega. Querida Irmandade, o último olhar sobre esse texto hoje nos deixa com uma imagem de movimento. A casa foi silenciada pelo espanto, mas no meio desse silêncio admirado, um homem andava, saía pela porta, com o leito, com a história, com a vida. Que essa seja a imagem que cada um de nós carregue hoje. Não a imagem do leito vazio esperando um corpo paralisado, a imagem de alguém que andou, que foi levantado, que recebeu o perdão e a cura, que saiu pela porta com o que antes o prendia agora nas próprias mãos. É para isso que o Senhor chama a sua irmandade, para levantar, para andar, para ir para casa com o testemunho da graça que foi recebida. Glória a Deus. Amém. Querida Irmandade, inclinemos agora o coração diante do Senhor. Assim como o paralítico foi trazido e colocado diante de Jesus, tragamos ao Senhor tudo o que pesa, tudo o que ainda não tem resposta. Ele vê, Ele ouve, Ele age. Oremos juntos. Senhor e Deus nosso, Criador dos céus e da terra, fonte de toda misericórdia e de todo bem, chegamos diante da Tua presença com o coração dobrado em humildade. Não chegamos porque merecemos. Chegamos porque Tu mesmo abriste o caminho para que possamos chegar. Chegamos como aquele paralítico foi trazido, dependentes da Tua graça, dependentes do Teu poder, dependentes do Teu amor que não falha. Senhor, Tu viste a fé daqueles 4 homens que não desistiram. Tu viste o esforço que fizeram, o caminho que abriram, o amor que os moveu a não abandonar aquele que precisava. Nós também Te pedimos que olhes para a fé desta irmandade, para a fé imperfeita, às vezes fraca, às vezes vacilante, mas que ainda está aqui, que ainda dobra o joelho, que ainda clama o Teu nome. Senhor Jesus, há paralíticos entre nós, há irmãos e irmãs com o corpo enfermo, com enfermidades que já duram muito tempo, com dores que já se tornaram companheiras indesejadas do cotidiano. Há quem acorda toda manhã esperando sentir alguma melhora e acaba o dia ainda no mesmo lugar. Senhor, a esses, fala hoje, fala como falaste ao paralítico de Cafarnaum. Fala com autoridade, com poder, com o amor que só Tu tens. E há paralíticos da alma, Senhor. Há quem está preso em mágoa que já dura anos. Há quem não consegue perdoar, não consegue esquecer, não consegue avançar porque ainda está acorrentado a uma dor que parece não ter fim. A esses, Senhor, vem com o mesmo poder do perdão, porque Tu és o mesmo que disseste. Os teus pecados são perdoados. Diz isso hoje. Para quem está ouvindo esta oração com o coração partido, para quem chegou cheio de culpa e não sabe se tem direito de pedir misericórdia, Senhor, diz que está perdoado.
Diz que a dívida foi paga. Diz que o leito pode ser levantado. Pai eterno, intercedemos pelas famílias desta irmandade, pelas mães que choram pelos filhos que se afastaram, pelos pais que carregam em silêncio a dor de ver a família dispersa, pelos filhos que cresceram em lares onde o nome do Senhor era honrado e hoje se encontram distantes, perdidos em caminhos que não levam a lugar nenhum. Senhor, toca nesses corações. O mesmo poder que curou o paralítico, cura as relações que estão doentes. Restaura o que foi quebrado. Traz de volta o que foi perdido. Senhor, intercedemos pelos idosos desta irmandade, pelos que têm o corpo cansado de tantos anos de estrada, pelos que têm a saúde fragilizada, pelos que sentem a solidão dos dias longos sem companhia. Que sintas a presença do Senhor perto deles, que cada dia vivido seja ainda um dia debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Senhor, intercedemos pelos jovens, pelos que estão no meio de um mundo que oferece muita coisa, mas satisfaz pouco, pelos que estão sendo tentados, pelos que estão confusos, pelos que estão à beira de decisões que vão marcar o resto da vida. Senhor, que a tua mão segure esses jovens, que a voz do Espírito Santo fale mais alto do que as vozes do mundo, que eles encontrem no caminho do Senhor a verdade que estão procurando em outros lugares. Pai, oramos pelas crianças desta irmandade, pela proteção sobre elas, por um crescimento saudável, cercado de amor e de fé, que desde cedo aprendam que o Senhor é bom, que o Senhor é real, que o Senhor cuida. Senhor, agradecemos pela palavra que foi proclamada hoje, pela história do paralítico que foi curado e que atravessou os séculos para chegar até nós. Que cada coração que ouviu esta mensagem seja tocado pelo Espírito Santo. Que nada caia no vazio. Que a semente da palavra encontre terra fértil e produza fruto que permaneça. Agradecemos por este canal que tu usas para levar a mensagem ao coração de pessoas que talvez não tenham como vir presencialmente ao culto. Agradecemos por cada irmão e irmã que se conecta e ouve com o coração aberto. Que tu continues abençoando este trabalho e que ele seja instrumento da tua glória. Senhor, ao encerrar este culto, não deixas que saíamos do mesmo jeito que entramos. Que algo em nós tenha mudado, que a palavra tenha feito o seu trabalho, que o leito que alguém estava carregando tenha sido aliviado, que a paralisia que prendia tenha começado a ceder diante do teu poder. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Te glorificamos com o que somos, com o que temos, com o que ainda vamos nos tornar pelas tuas mãos. E entregamos nas tuas mãos tudo o que não conseguimos resolver, tudo o que está além do alcance humano, tudo o que ainda está esperando a tua intervenção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.